Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2017 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Primeiro-ministro da Rússia afirma que explosão no metrô de São Petersburgo foi ato terrorista. O crédito rotativo só pode ser usado agora por 30 dias e já chega a 254 o número de mortos no sul da Colômbia, onde fortes chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil ao vivo aqui na WTV. Muito obrigado pela companhia, por estar comigo nessa nova fase aqui do nosso programa. Agora ao vivo, hoje, exatamente 22 horas e 10 minutos, nós nos atrasamos um pouco. Eu vou mandar um abraço para Gabriel Freitas, para o Beto Araújo, da Hora do Esporte. Entregaram o programa com 5 minutos de atraso, me atrasou aqui um pouquinho, uns 10 minutos, mas tudo bem, já estamos aqui, já estamos no ar. E vamos então agora às nossas principais notícias de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/WTVBrasil. Então, vamos então às nossas notícias, né? E nós vamos começar com esse grande atentado que aconteceu hoje, né? O primeiro-ministro da Rússia afirma que a explosão no metrô de São Petersburgo foi ato terrorista, pois aconteceu hoje, no começo do dia, essa explosão lá no metrô. E a gente vai passar aí imagens para você enquanto eu vou comentando aqui, ó. Aí são imagens do metrô, né? Uma explosão entre duas estações do metrô de São Petersburgo da Rússia deixou mortos, feridos nessa segunda-feira. Segundo o Comitê Antiterrorismo do país, o número de mortes chega a 11 e 45 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, né? Mais cedo, a ministra da Saúde russa, citada pela agência Interfax, afirmou que havia 10 mortes e 47 feridos, mas os números vão sendo atualizados sempre aí, né? Segundo a France Press, o governo abriu uma investigação para ato terrorista, né? E o próprio presidente da Rússia disse que é um ato terrorista sim. E de acordo com a Reuters, há mandados de busca para 2 pessoas. Uma delas teria colocado a bomba no vagão do metrô, que explodiu, e a outra na estação onde o artefato foi desativado. Pois é complicada a situação aí na Rússia, né? E vamos repetir as imagens aí para quem não viu. Você pode acompanhar aí as imagens, ó. Olha só o estrago que foi feito aí na porta do metrô, né? Então, os passageiros aí tiveram que sair pela janela, nesse caso aí, né? A sorte que o maquinista, né, ainda conseguiu levar o trem até a plataforma, o que facilitou um pouco a saída das pessoas, né? Do metrô. A bomba ela foi explodida entre uma estação e outra, né? Aí você vê imagens aí do pessoal saindo, você vê muita fumaça dentro da estação. Então, realmente é uma coisa que é um pouco complicado, né? E nós vamos continuar acompanhando informações e a qualquer momento a gente pode, tanto nas nossas redes sociais como aqui na nossa programação. Ó, você vê aí as imagens dos feridos, né? Então, atualizando aí as informações, são 11, até o momento, né? 11 mortos e 45 feridos nesse que parece, tudo indica que seja um ataque terrorista, né? E a gente vai ficar acompanhando tudo que vai acontecendo aí. E nessa última sexta foi um dia de manifestações em todo o país contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Eu vou rodar um VT porque eu quero comentar um pouco isso, que eu não tive a oportunidade de comentar isso na sexta, mas eu vou comentar isso hoje. Então, roda aí. Em Belo Horizonte, a mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Uma das maiores queixas da classe é o projeto de terceirização. Eles se reuniram para debater como a reforma vai atingir os trabalhadores. Estudantes também aderiram à mobilização. Depois eles saíram em passeata pelas ruas da cidade. Em São Paulo, o protesto foi organizado pelas centrais sindicais. Centenas de pessoas foram às ruas contra as reformas propostas pelo governo e pela realização de uma greve geral no fim de abril. Em Salvador, trabalhadores fecharam uma das principais avenidas da cidade. Diversas categorias pararam as atividades em muitos municípios do estado. Os estudantes também pararam em favor da democracia.
Em Rio Branco, entidades sindicais e diversas categorias fizeram um manifesto no centro da cidade. A principal bandeira de luta foram as reformas em tramitação no Congresso Nacional. Em Brasília, os manifestantes saíram da rodoviária no centro da cidade com faixas pedindo greve geral. Eles caminharam até o Congresso Nacional e protestaram contra as reformas trabalhista e da Previdência. Então, pois é, o que eu quero falar sobre a questão aí dos protestos sexta-feira foi simplesmente mais uma rodada de protestos pelo país inteiro contra a reforma do INSS, da Previdência Social, né, e contra a terceirização. Sabe qual foi o problema? Ó, eu vou inclusive colocar aí na tela, ó, tá aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Então acesse a nossa rede social e manda seu comentário que eu leio aqui ao vivo, tá? Então, o meu comentário acerca dessa questão da privatização não, da terceirização e do INSS, é que mesmo com todo esse aparato, né, com todo esse aparato das centrais sindicais, as pessoas na rua, os trabalhadores na rua, o nosso presidente, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, ó, nosso presidente da República, ele sancionou a lei de terceirização. Vetou, sim. Ele foi bonzinho, gente. Foi bonzinho. Ele disse que aqueles 275 dias de trabalho temporário, ou seja, quase, sei lá, 4, 5 meses de trabalho temporário, não era justo. Não é justo manter tanto tempo o trabalhador temporário. E aí ele vetou. O resto foi tudo. Então agora pode ser tudo terceirizado. Vamos terceirizar aqui também. Vamos terceirizar a WTV aqui. Vamos botar todo mundo terceirizado aqui. Aí vai embora, aí não vem. E aí ninguém recebe direito nada. Vamos terceirizar tudo. Sabe? Terceiriza tudo. Sabe o que eu acho engraçado? Presidente, vamos falar com a presidência aí. Michel, por que não terceiriza você? Sabe? Por que não terceiriza os nossos políticos então? Não era mais fácil? Porque você quis tanto sentar como presidente da República, né? Começa com palavras bonitas em latim, uma carta para ex-presidente. Aí acontece todo um golpe parlamentar aí, você tá aí dentro, só tá fazendo porcaria, só ferrando com a vida do trabalhador. E aí fala assim, não, é que está melhorando. Só se estiver melhorando pro seu bolso, né? Porque pro resto tá tudo uma porcaria. Tá todo mundo se ferrando, o desemprego aumentando. Aí hoje veio o ministro, né? Veio toda a galera aí do governo, o pessoal tudo da comunicação falando que não, é que é normal, a gente já esperava que o desemprego fosse aumentar para depois diminuir. Assim. E eu também estou esperando o Papai Noel me dar o presente de Natal. Tá bom, presidente? Esse vai ser o meu comentário de hoje. Porque eu acho incrível como que um presidente da República ignorar pelo popular e sancionar uma lei que está tocando um caos. Aí você vai falar assim, é culpa da esquerda que está na rua fazendo protesto, impedindo que eu vá trabalhar, fazendo trânsito. Não, é culpa do presidente que sancionou uma lei que o povo não quer que ela aconteça. É isso, entendeu? É isso. Ó, isso vai dar ainda muito pano pra manga. E falando em pano pra manga, você está com dificuldade de pagar o seu cartão de crédito? Tá difícil ter dinheiro? Tá difícil arranjar emprego, né? Aí o governo disse que vai te ajudar. E você vai entender como. O crédito rotativo agora só pode ser usado por 30 dias. Já entrou em vigor hoje. E é o que você acompanha no VT agora. Roda aí. Uma bola de neve. Assim pode se resumir a dívida de alguns clientes usuários de cartão de crédito. Na nova regra estabelecida pelo Banco Central, o consumidor só poderá usar o crédito rotativo por 30 dias. Por exemplo, se o valor da fatura custar R$1.000, ele só poderá pagar o mínimo uma única vez, ou seja, R$150. No mês seguinte, ele terá que pagar os R$850 restantes de uma única vez. Se não conseguir, o banco deve oferecer uma proposta com parcelamento e juros mais baixos. A Isanira usa cartão de crédito há 10 anos. Em abril do ano passado, ela entrou no crédito rotativo por causa de uma dívida. Ela pagou o mínimo da fatura durante 4 meses. Depois desses 4 meses, ela financiou a dívida junto ao banco. E hoje, quase um ano depois, ela ainda está devendo. Eu vou no banco, eu dou 500,
eu dou 600, então pesa no meu orçamento. Com certeza ficou mais pesado. Se não quitar a dívida a partir do segundo mês, o consumidor não poderá parcelar compras no cartão, ficando sujeito a ter o nome inscrito nos sistemas de restrições ao crédito. É importante que o consumidor ele não compre de forma compulsiva e dessa forma fazer um planejamento financeiro para evitar compras compulsivas e gerar valores que são impossíveis de pagar. Em dezembro do ano passado, a taxa média do cartão de crédito chegou a quase 460% ao ano, o mais alto do mercado brasileiro. Com as regras novas, a expectativa é forçar a diminuição da inadimplência e aquecer o mercado. O cliente é muito melhor porque ele paga a dívida que ele estava devendo com o cartão, com o serviço, contrai uma dívida com uma taxa de juros muito menor, capaz de ser paga e consegue também não ter o nome sujo na praça nos sistemas de restrição ao crédito. Eu vou dar uma dica aí pro governo. O que você acha dessa nova regra? Vai te ajudar? Não vai te ajudar? Manda aí na nossa fanpage, facebook.com/WTVBrasil e manda a sua opinião aí pra mim. Quero saber se você concorda com isso. Se vai ficar mais fácil não pagar. Mas eu vou dizer a minha opinião agora. Pode ser contrária à sua, não tem problema não. Manda mesmo assim. É o seguinte, governo, eu acredito que se você quiser ajudar a gente a pagar o cartão de crédito que está atrasado, muitas vezes a gente não consegue pagar o valor todo. Sim, não pode comprar compulsivamente, não vou nem entrar nesse detalhe. Mas vamos supor, você compra normal, só que você acaba usando rotativo, um mês você não tem dinheiro todo, mas você está deixando pelo menos em dia, né? Aí agora não vai ter mais esse negócio de você colocar, beleza. Então, mas isso que eu não entendo. Aí você não consegue pagar no segundo mês, dá como atrasado, porque você não vai poder mais pagar o mínimo. Então, ou paga tudo, não paga nada, aí você vai pro SPC, que é os órgãos de proteção, isso aqui em São Paulo, né? Mas no Brasil tudo é os órgãos de proteção de crédito, Serasa, né? E entre outras coisas aí. E de repente, dizem, e isso vai te ajudar? Não, isso vai te ferrar, porque você vai ficar com o nome sujo, aquela coisa toda. Por que não diminui os juros do cartão? 400, quase 500%. Aí, não, mas Vitor, eles vão parcelar agora. Vai parcelar com 300% de juros. Dá no mesmo, dá até pior. Até pior. Me desculpa, gente, mas é verdade. Não tem nem o que falar em relação a isso. Então, eu não concordo com esse modelo. Eu acho que deveria, de vez de trocar o modelo de pagamento, tinha que se abaixar os juros. Praticar o que praticar na Europa, 20% ao mês. 20% ao mês. Aí a gente se pergunta por que é lá tão evoluído algumas coisas. Por que será? Não é verdade? Então manda a sua opinião aí na nossa rede social. Tá aí, ó, facebook.com/WTVBrasil. E veja a seguir, aqui no Fato Brasil, o presidente do Paraguai demite o ministro do Interior e o chefe da polícia depois do que aconteceu lá, que eu já vou comentar. E já chega a 254 o número de mortos no sul da Colômbia, né, onde fortes chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra. E também, vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Não sai daí, é rapidinho, eu já volto. Voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV, ao vivo. Pois é, ao vivo. Lembrando que você pode entrar em contato conosco aqui no Fato Brasil através da nossa rede social, facebook.com/WTVBrasil. Da nossa foto também, quem curtir e compartilhar também manda um abraço. E eu vou começar mandando abraço aqui, ó, pro Geise Parveno, pro Edivaldo Pereira, o Pereira do Busão. Aí, Pereira, um abração. A Rosimeira Almeida, minha tia. Maria Aparecida, minha mãe, porque a família sempre assiste a gente, não tem jeito. Teodoro Meira Aguiar, meu tio. Andréa Castro e o Augusto Marques. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. E o Pereira aqui, ó, falou que o Fato Brasil é um dos meus programas favoritos. Pois é, valeu, Pereira. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho que vocês todos me mandam. Lembrando que você manda aí pra gente, e também a sua opinião também é muito importante pra mim. Então manda aí, se eu não ler hoje, eu leio no próximo programa, não tem problema não. Se você quiser mandar também um vídeo curto, de uns 10 segundos, ou de até 30 segundos, dando a sua opinião sobre alguma coisa, sobre algum assunto importante, a gente coloca no ar também. A gente faz uma revisão e coloca no ar, mas a gente dá a voz, mesmo que a sua opinião seja contra a minha.
Só que é o seguinte, se vir exaltando racismo ou coisas ilegais e xingando a gente, aí eu não ponho no ar não, que eu não sou obrigado não. Desculpa aí, mas não... certas coisas eu não concordo não. É isso mesmo. E vamos para as notícias então, ó. O presidente do Paraguai demitiu o ministro do interior e o chefe da polícia. Por quê? Porque aconteceu uma coisa muito complicada no Paraguai. Vamos acompanhar o VTzinho aí para entender direitinho o que aconteceu. Roda aí. As manifestações começaram depois que o Senado aprovou a portas fechadas uma emenda que permite a reeleição, dando ao presidente Cartes a possibilidade de um novo mandato. Manifestantes invadiram o Congresso na madrugada de sexta e atearam fogo a algumas salas. Na sede do Partido Liberal, o ativista Rodrigo Quintana, de 25 anos, foi morto por um policial. Ele alegou que a arma disparou acidentalmente. Neste domingo, a população foi novamente às ruas contra a morte do jovem e para forçar o Senado a rever a decisão pela reeleição. Pois é. Então, simplificando, no Paraguai, assim, o presidente junto com os políticos fizeram um esquema. O presidente do Paraguai já é interino, é igual o nosso aqui, entendeu? E aí derrubaram o presidente que foi eleito, derrubaram já faz alguns anos, e aí ele está cumprindo o mandato aí, o interino, da mesma maneira que o nosso está aqui. Ou seja, é presidente, mas não deveria ser, entendeu? É mais assim. Também foi uma espécie de golpe lá, enfim, naquela coisa toda. E aí, só que ele não quer sair do poder. Ele quer ser presidente, ele quer ter reeleição. Então o que ele fez? Ele articulou um esquema no Paraguai e fez todo mundo aprovar a reeleição. Só que o povo não gostou, porque o povo não quer ele lá no poder. O que o pessoal fez? Botou fogo aí no Congresso, entendeu? E aí ele mandou embora o ministro do interior, o chefe da polícia, né? Porque tá lá, tá louco, né? Igual o daqui, né? Só que ali é um pouquinho diferente. O povo paraguai mostrou que ali o bicho pega, não é igual aqui no... Infelizmente nós brasileiros nós somos muito bonzinhos, a gente é muito acomodado. E aí a gente não faz nada. Se a gente botasse fogo no Congresso toda vez que fizesse uma medida antipopular, você ia ver que rapidinho a coisa mudava aqui. Nossa, Vitor, então você está falando para botar fogo no Congresso? Não, não estou falando para botar fogo no Congresso. Eu estou falando que nós devemos ser muito mais ativos politicamente do que nós somos. Que é por a gente não ser ativo politicamente que o nosso país é essa porcaria que tá. É isso, resumindo, é basicamente isso. E ó, vamos continuar o nosso jornal aqui, ó. Já chega a 254 o número de mortes no sul da Colômbia, né? Onde as fortes chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terra. É o que a gente vai acompanhar no VT agora. Roda aí. Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas e o governo colombiano decretou estado de calamidade. A tragédia aconteceu na sexta-feira na cidade de Mocoa, próxima à fronteira com o Equador. Os 3 rios que passam pela região transbordaram, carregando casas, escombros e destruindo pontes e estradas. As chuvas também causaram deslizamentos de terra, dificultando o trabalho das equipes de resgate em encontrar sobreviventes e acessar algumas áreas da cidade. Grande parte de Mocoa ainda está sem energia elétrica. O presidente Juan Manuel Santos visitou a região e se encontrou com parentes das vítimas. Ele anunciou o envio de água potável e o início dos trabalhos para restabelecer a energia. Moradores da capital Bogotá reuniram doações para as vítimas que perderam tudo em Mocoa. Complicada a situação aí na Colômbia, né? O nosso governo ainda não se posicionou, só disse que é uma fatalidade, aquela coisa toda, e não se posicionou em ajuda ainda. Eu acredito que nosso governo, porque o pessoal lá na Colômbia, o pessoal fez o seguinte, eles ajudaram o pessoal da Chapecoense, lembra quando caiu o avião? Ajudaram pra caramba lá. A gente deveria fazer o mesmo agora, entendeu? Ajudar eles lá, porque tá difícil a situação. Lembra a Mariana, né? A questão da lama e tudo mais, né? Que também aqui no Brasil ninguém fez nada, né? Mas isso é um comentário, isso aqui é para o outro programa. O que eu digo para vocês é que a gente vai continuar acompanhando esse caso e fica aí a nossa torcida para que se resolva logo essa situação na Colômbia, né? E vamos falar um pouco de amanhã? Pois é, vamos agora para a previsão do tempo, já que nós falamos de chuva na Colômbia, né? Então vamos para a previsão do tempo para todo o Brasil amanhã, nessa terça-feira. Roda aí. Um corredor de umidade vai se formar pelo Brasil nesta terça-feira. A instabilidade vai atuar entre a zona de convergência intertropical e um sistema de baixa pressão no Paraguai. Do litoral do Ceará até o Pantanal chove a qualquer hora com até forte intensidade. Porém, os maiores volumes são esperados para o sul de Rondônia e para a região de Marabá, no Pará. A instabilidade deve diminuir no Nordeste nos próximos dias. O ar seco já atua nesta terça-feira entre a Paraíba e o norte da Bahia e não há condições de chuva. Também não chove em Roraima e no norte do Amazonas.
A costa leste do Nordeste terá apenas pancadas passageiras de chuva. Já entre o interior do Ceará, o Distrito Federal e a região do sul de Mato Grosso do Sul pode chover entre a tarde e a noite. Do Espírito Santo até o norte gaúcho, o ar seco deixa o tempo firme. O sol brilha forte e não chove. As madrugadas e tardes já serão um pouco mais quentes. A aproximação de uma frente fria aumenta a umidade nas demais áreas do estado gaúcho. A partir da tarde, a chuva retorna e pode ser forte em alguns pontos. A mínima prevista para São Paulo é de 15 graus e 17 em Brasília. A máxima prevista em Porto Alegre é de 28 graus, 29 em Brasília e 31 em Campo Grande. Uma massa de ar seco vai atuar sobre o estado de São Paulo nesta terça-feira. No oeste paulista, a umidade do ar fica muito baixa. Algumas cidades podem registrar índices menores do que 30% durante a tarde. Todo o estado terá predomínio de sol e fica com tempo firme. A madrugada já será mais quente em relação às anteriores. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 23. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 22 graus. A influência de uma massa de ar seco vai deixar o tempo firme no Rio de Janeiro nesta terça-feira. No Grande Rio, a temperatura fica elevada durante a tarde. A mínima prevista para a capital é de 17 graus e máxima de 28. Em Magé, mínima de 19 e máxima de 26 graus. E essa foi a previsão do tempo para essa terça-feira. Então agora você já pode se programar amanhã, se vai para todo o Brasil. Aqui em São Paulo vai ficar menos, vai ficar meio parecido com hoje, né? Então tá bom. Vamos agora para os meus comentários finais. É uma coisa que aconteceu na semana passada e eu não poderia deixar de dar o meu comentário. O sinal analógico de TV foi desligado na capital aqui. Capital e Grande São Paulo, né? E que são as 38 cidades da região metropolitana. Vamos ver o VT? Só para entender essa questão, e eu vou ter um comentário para finalizar o programa. Roda aí. O telespectador só recebe a partir de agora o sinal digital. Para quem ainda tem aparelhos antigos, é só usar um conversor. E a TV aberta continua gratuita, só que com a qualidade digital. Mas quem é assinante de TV por assinatura em São Paulo e em 38 cidades da região metropolitana vai deixar de receber o conteúdo produzido por 3 emissoras de TV aberta: Rede TV, Record e SBT. As 3 emissoras decidiram retirar o sinal das operadoras NET, Claro, Oi, Vivo e Sky, porque querem receber pela programação transmitida. Juntas, Rede TV, Record e SBT criaram uma empresa para negociar esse pagamento. Elas argumentam que outros canais brasileiros e estrangeiros já recebem pelo conteúdo exibido na TV por assinatura. Uma lei de 2011 prevê que as TVs abertas podem cobrar para transmitir a programação nas operadoras de TV paga. Enquanto o impasse não é resolvido, esses canais somem da TV por assinatura, mas continuam disponíveis de graça para todo mundo pela TV aberta. Pois é, né? Então você... É o futuro, né? Eu já falava disso há muito tempo aqui, mas o que eu vou falar acerca disso? Eu tive que mudar a minha opinião acerca disso. Eu achava que era um tiro no pé. O SBT, a Record e a Rede TV retirarem os seus sinais da TV a cabo, né? Porque a TV a cabo, a NET, a Sky, a Oi, a Claro, etc, não queriam pagar pelos sinais dele, porque elas são TV aberta. E eles sempre fizeram conteúdo de graça e tal, e não tinha que pagar nada para... Só que eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa, em outros países, como Estados Unidos, os países europeus, Espanha, Portugal, França, Alemanha, etc, eu vi que a TV aberta nesses países também recebe da TV a cabo. Assim como aqui no Brasil, a Globo, a Band, né, entre outros canais aí, também recebem dinheiro. Ah, mas é porque a Globo tem os canais pagos, Globosat, e põe o canal aberto junto. Mas, meu filho, tá tudo ali no meio. A Globo também recebe dinheiro da TV fechada. Entendeu? Então você e eu estamos pagando para ter também todos esses canais abertos. Então, na verdade, não é o SBT, a Record e a Rede TV tá dando um tiro no pé. Eles têm o direito de receber sim, porque nós estamos pagando para eles. Não, a TV, mas a NET falou que sempre ofereceu de graça. Gente,
para de pagar a net para ver se fica com o SBT rodando de graça. Fica? Não, eles cortam o sinal, estão um pouco se ferrando. Tá tudo embutido na mensalidade. Então tá certo, sim, a Simba, que é a empresa que representa esses 3 canais, está certa de fazer isso. Só que acaba lesando a gente que queria assistir esses canais. Eu mesmo gosto muito de assistir o jornalismo do SBT, eu curto, gosto bastante na madrugada, fiquei sem. E aí você fala assim, é culpa do SBT? Não, é culpa da minha operadora, que é a NET, no caso, a minha operadora que cortou. O que eu devo fazer e você que deve fazer? Tem que ligar lá e pedir desconto na mensalidade. É isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor diz que você tem direito a esse desconto ou cancelamento, sem nenhum tipo de ônus. É isso mesmo, é isso aí. Vamos ver como... Essa história ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso. E o que eu acredito é que as operadoras de televisão brasileiras são muito safadinhas aqui no Brasil. É verdade. Elas não gostam de fazer nada pelo consumidor. Pelo contrário, elas só querem receber a grana delas, mas na hora que a gente precisa, deu um defeito, meu Deus, é um pé no saco, para falar bem o português claro. Então, o que essas empresas de TV por assinatura têm que aprender é a respeitar o consumidor. É isso mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui com o Foto Brasil. Eu agradeço demais a audiência, a paciência. Amanhã eu estarei de volta, se Deus quiser, ao vivo aqui na WTV. E com todas as notícias do dia e com os meus comentários. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau pro Gabriel, que também está aqui do meu lado também. Muito obrigado. E até amanhã. Tchau. Fui.